nasci na região do Amajari, na terra indígena do Anaro. É, tenho um passado voltado na área da cultura popular, em especial a parte de quadrilha junina, mas a nossa formação é teatro de rua, teatro de escolar, a parte também do jornalzinho escolar, da educomunicação, e isso que me comoveu. Sou professor da rede municipal, trabalho com a educação infantil há mais de 20 anos, sou professor especialista na área de filosofia da rede estadual de ensino, sou mestre em comunicação pela Universidade Federal de Roraima e atualmente atuo num programa de residência e também de ocupação de território pela Universidade de Brasília, através da especialização de estudos da Amazônia. Nós montamos 160 oficinas. Foram 160 oficinas, atendemos cerca de 10 mil e poucas adolescentes em todo o estado. E isso de forma coletiva, de forma individual. E onde nós passamos, nós deixamos um núcleo de um CPA, que é um Comitê de Participação de Adolescente. Todos os 15 municípios estão com esses núcleos montados. Deixamos um grêmio montado, ou uma comissão montada, ou um ponto focal do PPJ. Criou-se uma rede. E aí montou-se essa rede de protagonismo juvenil, em parceria com a SOE. Daí nós do fórum pegamos a deixa também, montamos as redes do fórum, só que o fórum conseguiu hoje se organizar em 11 municípios, o Fórum da Criança. E aí a gente conseguiu montar 11 fóruns municipais. Desses fóruns municipais, a gente conseguiu reestruturar o fórum estadual. Hoje nós estamos com 32 organizações no Fórum da Criança, do Fórum só sociedade civil. Dessas 32, 8 são organizações indígenas. Conseguimos trazer uma organização indígena pela primeira vez para dentro do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Hoje, essa organização indígena coordena atualmente o Fórum Estadual da Criança e do Adolescente. Então, a gente conseguiu, em menos de 2 anos, organizar tudo isso, de forma assim, bem impactante, né? E, paralelo a isso, a gente conseguiu, através do PPJ, fazer o recrutamento. Pessoas hoje do PPJ estão ocupando o fórum municipal, o fórum estadual, estão envolvidos em alguns projetos, estão envolvidos hoje no coletivo Informe Popular, que a gente já está pegando uns para poder formar na parte da educomunicação. Daí já estamos fazendo oficinas de educomunicação para poder ensinar a editar, a fotografia, a parte da comunicação, né, os elementos básicos da construção de um texto, né, as perguntas para construir uma nota na área de jornalismo. Aqueles que têm afinidade na área da comunicação, a gente começou a pegar essas pessoas. E aquelas que têm uma área mais apetitosa na parte de cultura, envolvendo nas atividades culturais. Aqueles que têm na parte mesmo administrativa, na parte administrativa. Então, cada um encaminhando em várias ramificações, né? Daí a gente conheceu a Keren, né? Dentro dessas organizações todas, participando aqui do Fórum da Criança, vindo para o Fórum Estadual, indo lá para poder fazer o trabalho na área de protagonismo juvenil, com o Grêmio Estudantil, com o PPJ, com o Fórum Municipal. E aí foi quando a gente conheceu ela e fomos vendo onde é que a Keren ia se encaixar dentro para poder exercer o papel dela de protagonismo juvenil. Então, na verdade, ainda todos nós estamos sendo formados. Eles e nós, adultos, entendeu? Porque nós aprendemos com eles também. E então, a Keren, a gente identificou muito essa questão toda da disciplina e também de ser determinada, de ser bem objetiva. Eu quero isso e é isso. Eu acho que é isso aqui e pronto, entendeu? Então, ela tem essa independência, coisa que a gente encontrou muitas barreiras em alguns adolescentes nessa questão toda da independência. Na reunião do fórum, a gente conseguiu ter essa oportunidade de entender, porque a Keren é indígena também, eu sou indígena, né? Ela é Wapixana, eu sou Macuxi, então a gente tem uma certa afinidade ancestral também, né? E não deixa de ter, mas eu acho que foi o momento da pauta, né? Essa questão toda, mesmo ela
estudando numa escola militarizada, para você ter uma ideia da dificuldade de você exercer o protagonismo juvenil por causa da educação militar. Mesmo assim, ela não pensou duas vezes. Ela e os demais, né? O Wilson, né? Que tomaram a frente assim lá no Amajari, para poder ser digamos assim, um porta-voz dos alunos dessa escola militarizada, né? Então eu acho que essa determinação, né? Essa vontade de dizer assim, não, calma, eu estou numa escola militarizada, mas também eu tenho o direito de pensar, de questionar, né? Acho que esse momento aí foi marcante, né? Eu comecei mais, acho que da idade, menos da que a da Kelly, né? A minha militância vem já desde os 12 anos de idade, também dentro do movimento estudantil. Eu comecei a minha militância no Grêmio Estudantil, no movimento estudantil. E aí eu comecei ainda num período muito difícil, que foi um período ainda da ditadura militar, né? Então, o período da ditadura militar, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de exercer o papel dos grêmios, que eram os centros cívicos escolares, né, na época. E eu comecei a fazer essa militância nessa época. E a militância, o que me trouxe para o movimento estudantil também, foi a minha participação também no teatro, né? Porque eu sempre gostei de escrever, sempre gostei do teatro em si, né? Então, desde pequeno, eu sempre participei de vários grupos de teatro, né? De dança, em especial de grupos assim escolares, Festival Estudantil de Teatro, né? FETE, que tinha aqui em Roraima. Então, a gente montava peças de teatro nas escolas, fazia visita nas escolas fazendo a movimentação da parte teatral, que era um período que ainda tinha a FERTA aqui, que era a Federação Roraimense de Teatro Amador. A FERTA foi um movimento da década de 80 muito grande na parte da arte cênica, né? Da parte de fantoche, né? Então, eu trabalhei muito com teatro de fantoche, né? Então, a gente percorria muitas escolas. Então, isso acabou me envolvendo muito com a pauta dos direitos humanos. Movimento estudantil, teatro, arte, cultura, né? Depois acabei me envolvendo com a parte da cultura popular, propriamente com as quadrilhas juninas, né? Participando de várias quadrilhas juninas. Fiz parte sou um fundador da Federação Roraimense das quadrilhas juninas, da FERQUAD, né? A gente já fez parte da direção. Daí depois acabei me envolvendo na parte da literatura, né? A parte também do movimento sindical, né? Movimento universitário, né? Daí fiz parte do sindicato dos professores. Hoje eu estou presidente do sindicato dos jornalistas aqui de Roraima, dos jornalistas profissionais, e acabei me envolvendo com essa pauta também de criança e adolescente, que é uma pauta que eu trago desde a minha formação, direitos humanos. Então, a gente já milita, né? Esse ano nós estamos completando, acho que 40 anos de militância, né? Eu tenho 53 anos, comecei com 12, né? 41 anos de militância. Então, já tenho 4 décadas aí percorrida na parte da cultura popular, na parte dos direitos humanos, na parte do movimento sindical, no movimento estudantil, no movimento dos trabalhadores e de modo geral. Sim, não tem como você dissociar a militância social da militância da cultura popular, né? Lógico que é evidente, dentro da cultura popular, a gente tem a forma de como transmitir e mandar o nosso recado, seja do ponto de vista social, político, econômico. Diferente de quem atua na pauta do movimento estudantil propriamente dito, que o discurso já é mais direto e objetivo. Mas quem trabalha na cultura tem a sua forma, a sua sutileza, a sua mensagem, né? Não romantizando, mas ao mesmo tempo dizendo a sua forma mais romântica de transmitir a sua mensagem. E a Keren vai caminhar e já está transitando desses lados e tendo um olhar diferenciado com os outros segmentos, né? Ou com outros que estão envolvidos dentro do nosso próprio segmento, né? Seja, né, como já a questão dos povos indígenas, seja com a questão das religiões de matriz africana, seja do ponto de vista da própria cultura popular dentro da questão das quadrilhas juninas. Então, estamos tendo esse trânsito, ela está tendo esse trânsito.
coisa que eu já tive também e que hoje vivencio. Então, eu acredito que vai ser uma experiência interessante, né? A gente vai estar retomando agora, né, no próximo semestre, o PPJ, que é o Programa de Protagonismo Juvenil, né, que ele vem com uma roupagem mais institucional, porque ele passou a ser um programa hoje que tem o CEDICA como guarda-chuva, né? Então ele passa a ter uma mais força, né? Uma coisa, tipo assim, uma coisa é você montar, ter a prática e a teoria dentro de uma experiência ali. Outra coisa é você já dizer, olha, essa experiência deu certo, então vamos executar com mais força, com mais determinação. Então eu acredito que com a formação dela, com a participação dela, ela vai vir somar dentro dessa trajetória, né? Que é uma trajetória de altos e baixos, mas é uma trajetória gostosa, interessante, porque você consegue vivenciar, não só você consegue transitar o teu passado, né? Viver o teu presente, mas com uma perspectiva de futuro, né? Você consegue transitar por essa temporalidade. Então, quem atua nessa pauta consegue ter esse olhar. A Kelly, ela tem uma experiência muito grande na parte do território onde ela nasceu e se criou, que é o Amajari. Então, o que me chamou a atenção foi também que eu me identifico com a Amajari, né? Porque eu nasci na área indígena lá do Anaro, que fica também no Amajari. Daí essa aproximação de pertencer ao mesmo território é que nos uniu assim de imediato. E também a parte que a Keren é uma de toda a turminha que estava envolvida desde o ano passado, né? A Keren é uma das que estava com idade para poder se envolver no projeto também, né? Tinha esse requisito, né? Que tinha que ter essa idade, e a maioria tinha 16, 15, a Keren que tinha uma idade já dentro do próprio projeto. Então, o pertencimento do território, a idade, a questão da disciplina, a forma de como ela atuava e atua também. Então, foram elementos, né, que a gente juntou um nome de várias pessoas e fomos selecionando e enquadrando quem que podia fazer aquele perfil. E acabou chegando no da Keren. Olá, me chamo Keren Esteves, sou agente de cultura viva do Pontão de Roraima. Tenho 18 anos, sou da etnia Wapichana, do interior de Amajari, conhecido como Bom Jesus. Eu conheci o Paulo Tadeu através da escola, né? Onde ele levou o projeto, que é o PPJ, e lá ele explicou, né, um pouco o que era o Grêmio, ou a célula do Grêmio. E lá, a primeira coisa que eu vi, aí eu olhei pra ele, eu conheço ele de algum lugar. Aí eu lembrei, o jornal de Roraima, pronto, é ali, foi ali que eu vi ele. Aí eu fiquei, mas será que é ele mesmo? É ele. Aí, com o tempo, aí eu fui pesquisando, aí ele sempre estava nessa luta, né, da criança, adolescente. Ele mesmo havia dito também que também já havia tido essa luta durante o colegiado dele. Aí essa vai ser minha inspiração para minha luta. Aí, com o tempo, ele me apresentou pro Pontão, né? E aí ele cada vez mais foi me mostrando as coisas, e aí a mente foi se abrindo assim. Aí ele é um guerreiro, é professor, é jornalista. Aí ele tem uma lista de profissões assim. Aí eu, nossa, vai ser minha inspiração. Então, como eu já havia dito, eu morei em Amajari, mas especificamente no interior. E lá no interior não tem muito dessas coisas sobre Grêmio e sobre a luta estudantil. Só que como eu sempre fui um pouco gaiata, digamos assim, sempre tive essa mente aberta de sempre ter um Grêmio estudantil para os alunos, mas especificamente serem ouvidos. Porque muitas vezes tinham pautas que não eram levadas para os alunos e às vezes prejudicavam os alunos. E aí eu sempre tive essa mente aberta de
de querer ter algo que desse ouvidos para os alunos. E aí eu tive essa oportunidade quando eu comecei a estudar na Ovidio Dias, que foi quando o Paulo foi lá o ano passado, que aí pronto, é isso que eu quero. É isso que eu quero e eu vou dar continuidade. E aí foi quando teve a abertura do Grêmio Estudantil. Só que por conta de alguns rompimentos por conta da escola militarizadas, não teve o Grêmio Estudantil em si, mas apenas a célula do Grêmio. E aí foi quando eu conheci o programa do programa Protagonismo Juvenil, que foi quando eu vim aqui em Boa Vista, conheci Paulo Tadeu Direito, né? Aí foi quando eu decidi realmente o que eu queria. E aí, durante esse tempo, também tivemos a abertura do fórum, que é do direito das crianças e dos adolescentes. E aí, eu também já tinha isso, de querer defender essa pauta dos direitos da criança e do adolescente, porque lá no interior sempre tinha essa questão da criança ser molestada e, às vezes, a própria família deixar de lado, assim, e não querer levar para a justiça.